Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Olha só, nós teremos agora, na aula de número 2, o objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias. Reflexões sobre o sentido das cronologias. Detalhamento: a contagem do tempo e a datação na história. E agora você já separa o seu caderno, as suas canetas coloridas, Tome nota dos pontos importantes. E vamos à aula. Maravilha! E olha só, a nossa aula vai tratar de um tema muito importante, que é a relação do tempo e a história. O tempo, ele é fundamental para a história, por várias razões. São dois tópicos que se complementam. Afinal de contas, a história nada mais é do que você revisitar nós, seres humanos, em diferentes momentos do tempo histórico. Tá? E olha só, a gente pode enxergar que existem diversos, vamos dizer assim, diversas palavras, diversos tópicos que nos fazem fazer essa relação entre o tempo e a história. Como nós podemos verificar no quadro. Bom, aqui nós temos diversos termos muito importantes para que nós consigamos relacionar justamente o quê? O tempo e a história. Olha só, dentro do nosso quadro, nós temos um que fala assim, o sequenciamento de eventos. O tempo, ele permite justamente o quê? Nós organizarmos os eventos de uma maneira o quê? Sequencial. Então, antes aconteceu algo e depois já ocorreu uma outra situação. Então, nós temos o quê? Uma sequência de fatos. E a história, justamente, nos ajuda a enxergar o sequenciamento dos eventos. Os eventos, eles ocorrem em uma determinada ordem. Então, você acredita, na verdade, você enxerga esses eventos de uma maneira muito mais clara a partir do olhar da história. Assim como a causa e efeito. Compreender justamente o tempo é essencial para compreender as relações de causa e efeito entre os diferentes acontecimentos. Essa causa e efeito, ela permite-nos analisar como os eventos do passado influenciaram e influenciam diretamente para o hoje e também para projetar o futuro. A história, ela é justamente esse olhar para os eventos do passado e que ajuda a compreender o hoje e projetar o amanhã. Assim como você vai ter a contextualização. Olha só, essa palavrinha, ela é especial, esse termo ele é especial para a compreensão da história. Por quê? Tudo depende do contexto na qual os seres humanos estavam ou estão inseridos, ou o contexto na qual aquela situação, aquela determinada situação aconteceu. O contexto é que define tudo. Ele permite entender as mudanças ao longo do tempo.
permite também analisar as sociedades, as culturas, as instituições, né? A partir desse contexto, fica muito mais fácil você compreender os eventos históricos e analisar retrocessos, evoluções, avanços. Então, essa palavrinha é mágica no estudo da história. Contexto ou contextualização. Assim como a identificação de padrões, né? Ao observar os eventos ao longo, né, dos períodos da história, você consegue perceber diversos padrões ou tendências que contribuem para uma compreensão muito mais profunda dos fenômenos históricos. É por isso que a história ela ajuda a projetar o futuro também, baseada no quê? No passado. Então, você está inserido, né, no estudo da história, é justamente sempre estar atento ao que já aconteceu no passado, para compreender o presente e projetar o futuro. Assim como a construção de narrativas. A história, ela tem como essência justamente o quê? A narração, o contar sobre o passado. E o tempo é esse elemento, né, que organiza essa narrativa, permitindo o quê? Contar histórias de uma maneira lógica e compreensível. Quem aqui nunca ouviu aquela história de uma vez que o pai, a mãe, o tio, né, foi em um determinado lugar, ou que algo extraordinário já aconteceu? Então você compreende que essa história ela tem uma lógica. Existe um sequenciamento de fatos para que você possa compreender, né? Então é essa relação entre o tempo e a história que ela é muito próxima e que nos ajuda nessa compreensão. Assim como as lições aprendidas, né? Analisar os eventos, né, ao longo do tempo permite extrair o quê? Lições importantes. Podemos aprender com os sucessos e fracassos do passado. Então, é por isso, né, que conselho das pessoas mais velhas, né, com mais tempo, é sempre muito precioso, pois ele está o quê? Falando para a gente sobre fracasso, como foi fracassada aquela atitude ou como foi de muito sucesso, né, aquela atitude tomada, aquele caminho tomado. Assim como a identidade e continuidade, né? O tempo ele desempenha justamente esse papel crucial na formação de quem? De nós, seres humanos, de identidade, de cultura e civilização, né? Ele permite que as comunidades, de um modo geral, compreendam a sua origem, a sua evolução e continuidade. Então, a história, ela permite essa relação intrínseca entre nós, seres humanos, e o nosso ambiente. Vamos lá, vamos seguindo. O tempo, ele é esse elemento essencial para a construção e compreensão da história, fornecendo um quadro temporal que permite analisar, contextualizar e aprender com os eventos passados. E aí, vem uma pergunta muito importante. Após analisarmos esses termos tão importantes que está aqui no quadro, vem uma pergunta. Afinal de contas, como o homem passou a medir o tempo? Olha, nós temos diversas formas de medir o tempo, né? Então você teve, durante a história da humanidade, diversas formas da relação do homem com o tempo. Como nós podemos ver aqui, né, na nossa cartela, ó, relógios, calendários e agendas são alguns dos exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas para tentar medir e, vamos dizer assim, controlar o tempo, né? Atualmente, vários equipamentos
nos auxiliam nessa medição do tempo. Mas, como nós podemos perceber nessa nossa arte, olha só que lindo, né? Como ficou legal a nossa arte, para você entender o quê? Que durante séculos e séculos, os homens, né, a humanidade, só tinha o quê? A natureza como ponto de referência, desde o nascer ao quê? Ao pôr do sol até, né, o anoitecer. Então, por muito tempo, somente, né, esse processo de do nascer ao pôr do sol, é que era ali a medida mais próxima de medir, vamos dizer assim, o tempo, né, em relação à humanidade. E mesmo sem os relógios, né, os calendários, nós, seres humanos, né, nós criamos esses artefatos a partir do quê? Daquilo que era mais próximo, a natureza, né, para observar e compreender essa relação entre humanos e o tempo. E assim, né, nós temos, durante o percurso humano, muitos estudos dos povos antigos relacionados ao quê? Ao nascer e ao pôr do sol, e principalmente as fases da lua. E isso vai ser muito importante, né, para o caminhar da humanidade e a construção, né, dos elementos que cercam a humanidade, e também para prever, né, se uma agricultura ia ocorrer tudo bem, né, dentro de um processo de agricultura ou não. Então é por isso que a humanidade vai o quê? Vai tentar, né, criar essas relações e compreender como a natureza funcionava e funciona para, né, ter essas medidas do tempo. Olha só, com o conhecimento adquirido por meio da observação desses fenômenos, né, a humanidade, né, eles criaram os primeiros relógios para medir a passagem das horas e calendários para calcular a sucessão dos dias e dos meses dos anos, tá? O tempo do relógio ordena os breves episódios de um dia, informando que acontecimento veio depois do outro. Mas há sociedades para as quais os horários não são importantes, como os grupos indígenas da América. Então, você já percebe o quê? Que a diversidade humana, ela é riquíssima e que, dependendo do contexto, isso mesmo, eu tenho certeza que você falou essa palavra, dependendo do contexto, o tempo vai ser diferente. E aí você consegue compreender que nós, seres humanos, somos diversos. A diversidade humana de lidar não somente com o tempo, mas para com a natureza e o meio, ele é diferente. Olha só, para os grupos indígenas, né, e algumas sociedades rurais, o ciclo anual de plantação, colheita e armazenamento de alimentos, alinhado com as estações do ano, é o que? Prioritário, era uma prioridade, né? Alguns utilizam o Sol como referência temporal, né, do tempo, enquanto outros valorizam as estações, primavera, verão, outono e inverno. E aí nós passamos, né, da medição do tempo e da relação do tempo para com a natureza, e mudamos para o tempo medido pelos calendários. Olha só, o calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios. Por isso, o tempo medido pelos calendários, ele é bem mais longo.
as sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo. Isso é um ponto muito importante. Por quê? O nosso componente, o componente de história, ele vai ajudar você justamente a tentar compreender como nós, seres humanos, apesar, de sermos todos, humanos, mas o quanto o contexto, não esqueça esse termo, ele vai te acompanhar pela tua vida estudantil toda. Você, a partir do momento, a partir de agora, toda vez que você for estudar história, que venha esse termo importantíssimo, contexto. Ele vai te ajudar muito a entender as diferenças, principalmente pelo quê? Pelas sociedades. Afinal de contas, você tem o quê? A diversidade humana. Como a gente vai perceber agora nos calendários. Apesar, do dia ter 24 horas para todos os humanos, mas você tem relações diferentes para com essas 24 horas. Como nós podemos perceber agora, a partir do calendário egípcio. Olha só, o calendário dos egípcios ele foi criado ali por volta de 6.000 anos atrás e está entre os mais antigos. Ele é baseado no ciclo lunar. O que seria o ciclo lunar? No ciclo da Lua. Ele tinha apenas 12 meses que somavam 354 dias. Cerca de 1.000 anos depois, os egípcios adotaram um calendário solar de 365 dias, divididos em 12 meses, muito próximo àquele que utilizamos hoje. Ao final do 12º mês, eram acrescentados 5 dias complementares. Então, você já percebe que o modo de lidar com o tempo e com os dias dos egípcios, ele nem sempre foi o mesmo. Por quê? Houve o quê? Uma adaptação e houve uma outra base. Ao invés da Lua, eles mudaram e utilizaram o ciclo solar. Então você percebe que o tempo, como já disse lá atrás Albert Einstein, ele é relativo e depende muito do contexto. Perfeito. Olha lá, vamos ao calendário dos povos da América. Olha só, os antigos habitantes da América, eles também inventaram diferentes calendários. Olha só, os povos indígenas também têm uma maneira muito própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais, como a chuva e o frio. Dentro desses antigos povos da América, nós temos um povo que é o povo Inca, que nós vamos utilizar, por exemplo. Eles habitavam uma grande parte da faixa oeste da América do Sul, por volta de mais ou menos ali 550 anos atrás. E tinham um calendário que combinava o ano solar de 365 dias com 12 meses lunares. Cada mês tinha o seu próprio festival, marcado por celebrações de culto ao sol, aos mortos e à agricultura. Então você percebe que o povo Inca, ele tinha uma relação muito próxima ao seu calendário, pois a cada mês era celebrado algo, seja os mortos, seja uma mudança. Então você tem o quê? Essa relação, e que é uma relação que persiste até os dias de hoje. Afinal de contas, quem ali não sente um clima diferente, especificamente em dezembro, ali próximo do Natal? Essa é uma relação humana com o tempo.
Nós, humanos, temos essa relação e que muda dependendo do contexto. Perfeito. Eu tenho certeza que você não vai esquecer esse termo e que vai te ajudar muito a compreender o componente de história. E olha, ainda tem o calendário chinês, né, dos chineses. O calendário tradicional chinês, ele era semelhante ao Inca e lunisolar. No caso, ele mesclava, né, as fases da Lua com as fases do Sol, combinando ali, né, justamente as influências do Sol e da Lua com 12 meses. Cada um associado a um animal. Na China, são adotados 2 calendários. O ocidental solar, para atividades cotidianas, e o tradicional, principalmente para eventos culturais, como o Ano Novo Chinês e o Festival do Meio Outono. Então, olha só como você percebe que essa sociedade já lida com a relação do tempo mesclando para uma questão formal, mais adequada, vamos dizer assim, para com as relações com o Ocidente, e outro calendário mais cultural, que celebra, né, as suas manifestações culturais, para você perceber o quão é complexa a relação dos seres humanos e que, dependendo do seu contexto, né, os dias e os meses dos anos não são os mesmos. Tá bom? E você vai ter também, agora, 3 calendários importantíssimos. Olha só. Os calendários cristão, judaico e muçulmano. Os calendários cristão, judaico e muçulmano, eles possuem o quê? Origens na religião e marcam eventos importantes para as suas respectivas crenças. Então você tem o quê? Aqui, né? No primeiro, né? Que é o calendário judaico, aqui em azul. Você tem a criação, né, do mundo para os hebreus no ano 1, né, como ponto de partida, né, para a sua datação. Então, dentro do calendário judaico, você tem o quê? O ano 1 após a criação do mundo, e que vai, né, até mais ou menos aqui o nosso exemplo, 5.780. Então, se você tem como parâmetro o calendário judaico, tenha certeza que você não está no ano de 2025. Isso pode te assustar, mas é o quê? É uma perspectiva diferente de lidar com o tempo. E aí você pode me perguntar, professor, mas nós estamos no ano de 2025. Entenda, pois estamos utilizando o calendário cristão, né? Que é esse segundo aqui na nossa imagem, que tem como referência não o ano 1 após a criação do mundo, não. O ponto, né, de marcação temporal, ele vem a partir da chegada de Cristo, Jesus Cristo, ao mundo. É por isso que o calendário cristão, ele apresenta o AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. Então, você compreende que o ano de 2020, 2024, 2025, são 2020, né, anos após a chegada de Cristo ao mundo. E nós temos um terceiro calendário, que é o calendário muçulmano, que é antes da Égira e depois da Égira, o que significa? Aí você me pergunta, professor, mas o que significa Égira? Foi quando, né, o profeta Maomé, ele sai de Meca, né, e começa a sua excursão para Medina. Então nós temos aqui 3 calendários
né, importantíssimos para a compreensão do mundo e que cada um apresenta a sua característica de ponto de partida. E isso é muito importante porque nos demonstra justamente a diversidade humana para compreender-se, né, o tempo e também para se situar no tempo. Tudo bem? Maravilha, né? E além da questão dos calendários que já vimos, né, que são diversos, nós temos também outras medidas importantíssimas para o tempo. Olha só, década, século e milênio são outras unidades criadas pelo ser humano para medir o tempo, com duração mais longa, como o milênio, né? A década, ela justamente corresponde a esse conjunto de 10 anos. O século a um conjunto de 100 anos e o milênio a um conjunto de 1000 anos. Então, além das diferentes formas de se situar perante o tempo, nós, seres humanos, também criamos termos para lidar com eles. Então, se você tem ali 10 anos, décadas, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. E esses são termos que sempre vão estar, né, conosco nas nossas aulas. Afinal de contas, você sabe muito bem que o estudo da história é justamente o quê? Olhar para o passado, para compreender o presente e projetar. Projetar, não é prever, é projetar o futuro. A divisão do tempo, né, ela também ocorre em períodos. Olha só. Outra unidade de medida criada pelos estudiosos é o período. Cada um deles corresponde a uma longa extensão de tempo em que as sociedades humanas apresentaram determinadas características, né, marcantes, diferentes das outras e de outros períodos. Então você tem o quê? A periodização, que é mais utilizada dentro do estudo de história, ela foi criada pelos europeus ali no século XIX. E eles dividiram, né, a história em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada um desses períodos apresenta as suas características. Então, a pré-história vai ter o seu contexto. A Idade Média ou a Antiguidade vai ter o seu contexto, as suas características. Você entende o quão é importante, né, esse termo, contexto? Por quê? Você vai ter que lidar com esses períodos da história na qual cada um desses períodos apresenta as suas características. Como a gente vai ver aqui na nossa linha. Olha só, o surgimento da escrita, né, ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, que vai determinar, né, a pré-história, a antiguidade, né, que vai até a queda do Império Romano do Ocidente, ali por volta de 476. Após a antiguidade, nós temos a Idade Média, que vai estar aí entre a queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que vai ali no ano de 1453, que vai marcar o início da Idade Moderna. E, né, entre 1453 até 1789, você vai ter a Idade Moderna. Mas a partir de 1789, com a chamada Revolução Francesa, né, dar-se início à Idade Contemporânea. E é assim, né, que a história fica dividida em períodos: a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade
contemporâneo. E assim finalizamos a nossa aula.